Boa tarde, gente. Estamos começando mais um Papo na Rede nessa tarde de quinta-feira, dia 20 de outubro de 2016. Esse ano não teve primavera, porque acabou o inverno e começou o verão, pelo jeito. E a gente está essa tarde transmitindo ao vivo mais esse papo aqui pelo Koinonia Online. E o Daniel desligou o ar-condicionado, tá muito calor aqui dentro hoje. Pois é, mas tudo bem. Tá Estamos aqui, a gente encara tudo aqui para levar um bom papo. É para falar sobre sofrimento. É verdade, é para a gente sofrer um pouquinho aqui dentro. A gente está com o Marson Guedes, que é um amigo, um psicólogo, um escritor. E professor agora de Antigo Testamento. Sim. Olha só a coisa interessante. O Marson escreveu um livro em 2009, é isso que você acabou de falar, O Caminho de Jó. Sim. Né? E o livro de Jó é um livro tradicionalmente que trata, eu diria entre outras coisas, porque eu acho que não é só o sofrimento. Né? Não sei, você é o dono do livro, mas eu acho que, sobretudo, o tema do sofrimento humano é o que mais aparece, o que mais nos intriga. A gente às vezes se consola e se machuca, né, com o livro de Jó. Essa coisa, assim, não é um livro que ele não é um livro simples, não é um livro fácil. Ele não é palatável, né, como alguns pensam, né? Ou acham até, né? Eu não acho, eu acho um livro... Enfim. O pessoal que estiver ao vivo assistindo a gente pode mandar os e-mails. Só lembrando, você que está assistindo ao vivo, a gente já recebeu um. Que, aliás, eu queria aproveitar, Marson. Já manda. Deixa eu te fazer essa pergunta e você dá a sua palavra introdutória. Só para terminar meu pensamento, assim, eu lembro quando você lançou, li o livro, e tanto quanto o texto original do Jó, quanto o seu texto, não são simples. Não são simples. Mas, assim, particularmente, o seu texto eu achei brilhante. Parece-me que na época você recebeu até um prêmio. Sim. Não, mas esse foi o Jeremias. Jeremias. Esse foi o livro sobre Jeremias, não sobre o Jó. Tá legal. Eu ganhei o prêmio ABEC verdade. de 2005, da categoria devocional. Verdade. Apesar de que é estranho, mas é bom, quando eu escrevi eu achei que eu tinha produzido uma super teologia, né? E ninguém leu aquilo como teologia. E aí eu demorei um pouco para descobrir que isso era um elogio, né? Uma boa teologia, é isso então mesmo. Tá bom, ok, bem, né? Foi bem, então tá. Mas o Marson tem uma pena profunda, eu gosto do jeito que você escreve. Agora, Marson, então a pergunta é a seguinte, eu vou colocar, é do Silvano, aqui de Embu das Artes. E a pergunta está assim, o sofrimento humano, até que ponto o sofrimento humano é suportável? E aí eu vou juntar uma pergunta minha que eu ia fazer para a gente começar esse papo com você, nesses 30 minutos. Que isso também é um sofrimento. Nós vamos resolver a questão do sofrimento. O que é? 30 minutos, isso agora. A minha pergunta é, qual é o caminho de Jó? E aí, juntando a pergunta aqui do Silvano, até que ponto o sofrimento ele é suportável? Até onde dá para esticar, né? Eu acho que a pergunta dele é mais difícil que a minha. Eu vou começar pela pergunta dele, então, do Silvano. Não sei se eu vou responder o que ele está querendo, mas o sofrimento ele não é suportável no sentido em que ele vai sempre existir um nível em que é razoável de você sentir e está tudo bem. Né? O sofrimento injusto, né, que é o que se trata do livro de Jó, que eu escrevi também em Jeremias anteriormente, ele sempre é um sofrimento que arrebenta o cara por dentro. Ele arrebenta o cara por dentro, porque arrebenta mesmo, porque cansa fisicamente, o cara fica para baixo, baixa a imunidade, tudo fica ruim. O cara não descansa mais, não produz mais, fica um abismo chama um outro abismo, né? Principalmente quando ele é longo o suficiente, né? Quando ele é muito intenso, muito agudo, a gente consegue levar bem. Mas se ele passar essa fase e você baixar suas forças e tiver que continuar segurando... Quando ele cronifica. Isso, exato. Aí ele arrebenta com o cara por dentro, emocionalmente, fisicamente, fica tudo terrível. E eu recentemente olhei para umas coisas de Jó e eu cheguei à conclusão que o que Jó faz, além, né,
do que eu já tinha tratado no livro é brilhante sobre como ele coloca. No capítulo, versículo 3, logo no 1:3, ele usa uma palavra chama kedem no original, que é para falar sobre o Oriente. Oriente no hebraico o hebraico tem muito dessas coisas. Ele tem kedem, que significa Oriente, que é um local, mas kedem também significa eternidade passada. Então, eternidade passada, eternidade futura, que é uma outra palavra, que é olam, né? Então, dependendo da situação, aparece ou como Oriente, que é onde fica a cidade de Uz, ou ele é também. Então, na verdade, ele é as duas coisas. Eternidade passada, desculpa, Marcelo, é o que a gente chamaria do desde a eternidade. Sim, desde tempos remotos. Isso. Né? Antes da fundação dos tempos. Eu não sei se o Antigo Testamento se preocupa com esta coisa específica de antes da fundação do mundo, mas desde tempos remotos. Porque a combinação que eu vi que é uma genialidade literária de Jó, que é impressionante. Ele usou uma palavra para falar Oriente, mas também fala sobre a eternidade. Se você fala um local, uma palavra que tem local mais duração de tempo, você está falando sobre universalidade. Então já tem uma jogada em uma palavra, e nós estamos no versículo 3 do primeiro capítulo. E a outra é Uz, que é a cidade de Uz. Ou as pessoas jogam isso para cima do Mar Morto, para cima, assim, mais ou menos ali no sul da Síria. Em cima, você tem o quê? A Mesopotâmia, a Babilônia, que é o Tigre e o Eufrates, ali é o começo da civilização. Crescente fértil. Um pouquinho para baixo, você tem o som que alguns caras dizem que é os... Se a gente soubesse, seria mais ou menos ali. Ou lá para baixo do Mar Morto, que é da parte dos idumeus, que são os descendentes de Esaú. Né? Então pensa, se kedem quer dizer uma palavra para local e para tempo, e a gente pode extrapolar que isso fala sobre a universalidade, e você pode falar que Uz não é nem Palestina e nem Israel, porque não existe Israel constituído, ele sequer é Palestina. Você está dizendo que antes é uma maneira poética e literária de falar que antes do começo dos tempos, mesmo que você considere uma religião super profunda como a de Jó, porque ele está profunda porque ele está preocupado com o quê? Com o coração, né? Ele não está fazendo pro forma. Está tudo claro desde o início que ele é um cara profundo e está preocupado com o que é interno. Então, a religião de Jó já é muito sofisticada. Né? O rito não é, mas a ideia é. Então, você põe um cara de coração correto num lugar que nem é Israel, porque não existe, nem é Palestina, falando de universalidade. Você percebe como fala de uma maneira tão genérica? É um então, assim, lugar. Se você põe num lugar desse, e fala que desde o começo, o que você está dizendo? O que o autor está dizendo? Ou é uma possibilidade muito boa de interpretação. Você está dizendo assim, meu amigo, muito antes de ouvir aos nossos problemas, muito antes da gente viver nesta sociedade louca, o problema do sofrimento e o injusto já está posto, e quando um cara justo sofre, ele quer brigar com Deus. Acabou. Isso é uma maneira de ver Jó. Então, ele não é suportável nesse sentido. Eu não acho que existe um conforto, um nível confortável de sofrimento. Sempre que o cristão sofre, ele acha que ele tem um problema com Deus. E aí é uma parte da doença da igreja, que eu vejo com muita frequência, que é a gente não pode reclamar nada com Deus. A gente tem que achar tudo bonitinho, porque senão Deus vai ficar chateado e mandar a gente pro inferno, né? E o que o Jó passa horas fazendo é reclamando. Deus só mandou flechas envenenadas no meu pescoço, que meu corpo suga. E ele fala com absurdos, né, para Deus. Então, assim, eu acho que não existe... Ele parte para uma discussão franca. Isso, vai direto. Deus. É a solução. E é a solução, inclusive, de Jeremias, né? Só que em Jó é mais barulhento e mais intenso, e o corpo do livro está baseado nisso. Se a gente for olhar a cronologia que a Bíblia propõe, Jó está onde? Abraão, na época dos patriarcas. Por que a gente pode falar isso? Primeiro porque a gente pode achar que é lá na Idumeia, mas eu acho que o sul da Síria é razoável de você localizar segundo os comentaristas que eu consegui estudar. E assim, não tem templo, não tem rei, não tem ritual, não tem sacerdote,
Não tem nada. Não tem a monarquia, né? Então, assim, nada do Israel profético. É o ser e Deus. O ser humano e Deus. Antes. Mas tem aquele começo, né? Dos filhos, né, que vão adorar, né? Quer dizer, que ali dá a impressão de que havia um ritual. Não, mas isso é uma religião humana, não é da religião judaica. Né? Isso que é o bacana de Jó, porque ele põe completamente fora ele não deixa nem perto da Palestina, que é para ninguém confundir. Então, aquele mundo é o mundo de Abraão. Porque Abraão não é nem hebreu, ele tá certo? Ele é caldeu, é babilônico. Ele vem da parte de cima ainda, né? Então, é um agropastoril dos primórdios. Entendeu? Agora, Márcio, os amigos de Jó, de certa maneira, eles não representam, de alguma forma, uma expressão religiosa ou já uma estruturação da maneira como que eles, por exemplo, eles propõem e questionam Jó. Aliás, tem uma coisa interessante dos amigos de Jó, que a gente geralmente já parte para fazer uma crítica, mas eles têm uma atitude no começo muito interessante, que eles se sentam com Jó e ficam quietos com Jó. Uma semana eles se sentam ali e não falam nada. Se parasse por ali, tava bom. Mas aí... Mas foi exatamente essa frase que eu usei no curso. Assim, se eles parassem aqui e acabassem, tava beleza. Muito bom, né? Jó mandou bem nas 2 rodadas, mandou bem. Tá certo? Os amigos também mandaram bem, porque chegaram e não falaram nada durante uma semana. Então, obrigado, fecha a cortina e tchau. Que acontece mas aí vem no 3, cara. Então, mas eles não representam de alguma maneira uma forma de pensamento religioso? Na questão assim, porque em dado momento eles vão começar a questionar Jó assim, olha, alguma coisa errada você fez. O que você fez? Porque isso é religioso, né? Aí entra ali, exatamente, essa questão do legalismo, a questão do formalismo, enfim, eles representam de alguma maneira a forma religiosa como que a gente lida com o sofrimento? Então, eu acho assim, os 3 amigos, eles representam a sabedoria que a gente encontra no livro de Provérbios, que é uma faixa da vida em que você faz certo e você ganha as coisas certas. Você faz errado, você dá errado. Né? Assim, ela é bem empírica. Você observa. Existe uma faixa da vida em que você faz direito, você é recompensado, você faz errado, você estuda mais, você tira mais nota. Para toda a vida. Mas é uma faixa. Existe uma faixa da existência. Legal. Que é onde você tem, por exemplo. E a gente tende a absolutizar Provérbios como se ele representasse a vida toda. Então, por exemplo, Salmos tem muitas coisas de Salmos salpicadas que são com essa pegada. Por exemplo, assim, já fui velho, já fui novo, agora sou velho e nunca vi o justo mendigar a descendência do justo. Não necessariamente. Opa, filhão, só que o mesmo cara que falou isso, ele disse, até quando, Senhor? Por que o Senhor se levanta contra mim, trazendo os meus inimigos contra mim? Eu falei, então, pera um pouquinho, Salmos a gente não é bem assim, porque tem muito mais coisas problemáticas em Salmos que a gente convenientemente deixa pra lá. Por que a gente gosta de Provérbios? Que Provérbios diz que se você fizer isso vai acontecer aquilo. Mas eles estão se referindo a uma faixa. Por exemplo, a faixa, por exemplo, de Eclesiastes. É um questionamento filosófico, existencialista, super pessimista, de geral, a ideia de Provérbios. Então, os 3 amigos, né, eles representam essa ideia de que existe, você faz certo, dá certo, faz errado, dá errado. E que é Deus que fica controlando essa linha, daqui para cá, dali para cá. Qual é o problema? A vida, essa faixa existencial em que as coisas funcionam e cabem na literatura proverbial, ela é muito limitada. E Provérbios não se põe na posição de dizer que ele está falando da vida inteira. Ele está falando de uma faixa. Para cada um diferente, né? Essa coisa assim, cada um. Essa faixa pode acontecer para você num período, para mim no outro período. Sim, exato. Sim. A gente pode experimentar períodos proverbiais na vida, em que você faz tudo certo e dá certo, você faz errado, dá errado. Né? Mas às vezes a gente ganha fazendo errado. A gente mente e se livra, cara. Quantas vezes isso acontece? Livramentos, né? Provérbios são as ondas médias. Não estamos falando ainda da frequência modulada, nem das ondas curtas. É uma faixa de frequência. Mas é muito interessante. Mas isso é importante falar para responder a pergunta do porquê os caras fazem isso. Porque se eles olharam para a situação de Jó
E eles não tiveram coragem de abrir a boca. Você imagina o que foi que eles viram? Então tem que ter uma fortíssima dessensibilização do cara para que ele comece a pegar o Jó e depois daqui a pouco ele está detonando o Jó, como chutando, Sim. como todo mundo fez. O que eu acho que é isso? Então, assim, tentando ir direto ao ponto. Eu acho que os amigos de Jó são defensores de Deus. Então, para que haja ordem no universo, Deus faz com que as pessoas que fazem certo sejam recompensadas, as que fazem errado deem errado. É Deus que cuida disso. Se Jó é uma exceção a essa regra, ele não pode ser uma exceção a essa regra. Então o cara sente um desafio porque Jó é uma ameaça à maneira como ele acredita em Deus. Ele quebra no momento a lógica. que esse cara se sente desafiado no relacionamento de Deus por causa de Jó, mas a primeira coisa que ele vai fazer é bater em Jó. Claro. Mas não tenho a menor dúvida. O problema é Jó. Bota Lava Jato em cima dele pra ver se não vai achar. O problema é Jó, cara, então bate no Jó. Né? Tem um e-mail aqui do Gabriel, de São Paulo, dizendo o seguinte: levando em consideração que o hebraico é uma língua polissêmica, como podemos nos assegurar de que essas traduções, as versões, enfim, que temos em nossas Bíblias hoje, são de fato traduzidas com a mensagem fidelíssima do original? Grande abraço a todos. Deixa eu já juntar um outro aqui. Filho de grego. Filho de grego, o Paulo, de São Paulo também. Como cristãos, podemos reclamar da vida, das dificuldades e pedras no caminho? Pois ouço que temos que agradecer e parar de reclamar. Márcio, duas questões. A questão do texto bíblico, das traduções, essa questão da lidar com o sofrimento de uma maneira sempre... Polissêmica toda língua é. Então isso não é uma coisa do hebraico, ela é uma linguagem semita que você tem algumas particularidades. E assim, eu estou falando, porque eu não conheço hebraico, eu estou falando como um cara que se mete e tem bons amigos. Deixa eu só fazer um comercial, semana que vem a gente vai ter um hebraísta. Isso. Então, o cara que vai vir semana que vem é o cara que me dá as dicas. Né? É dele que eu roubo. Meu professor de Velho Testamento. Pois é. E aí, todas as línguas são polissêmicas e todas as línguas têm uma tradução e sempre há uma limitação e uma perda. Traduzir é escolher. Não tem como você fazer, né? Traduzir é escolher. Então, não existe no português ou nas línguas ocidentais que aliás, eu conheço... a palavra tradução, que vem de tradutor, e é traidor. Traidor, exato. Então, mas às vezes o cara se preocupa mesmo em não te trair, entendeu? Né? E tal. E para mim, assim, eu que trabalhei muitos anos, trabalho ainda como tradutor, eu sei como que é esse negócio, né? Então, às vezes você tem que adaptar coisas de significado, né? Então você precisa usar uma expressão para traduzir uma palavra, né? Às vezes isso acontece. Então, por exemplo, você pode falar, causa-me espécie que vocês queiram falar sobre esse assunto. Causa-me espécie é espanto. Eu falo assim, mas essa espécie está em perigo de extinção. Já é outra coisa, entendeu? Não, eu só aceito pagamento em espécie. Né? Ou você fala, que espécie de argumento é esse? Pronto, você já usou, cara, 4 significados para uma palavra vocábulo e a gente está falando português. Então, assim, não existe. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, hoje tem uma coisa muito bacana que a gente não está apreciando, é que o número de versões que nós temos em português, e mesmo falando da nossa seara mais protestante, né, é ótimo, você pode ler os textos. Ou ir para bíblias católicas, como a Bíblia de Jerusalém, a Tebe, a Peregrino, são coisas muito bacanas, né? Toda hora está aparecendo. Então você pode checar vários. Enriquece a leitura. Exato. Por exemplo, você vai para Hebreus, acho que é 6:19, que fala que a esperança é a âncora da alma. Em todas elas é âncora da alma. Não tem conversa. Então você pode estar tranquilo que ali não tem polissemia. É âncora da alma. É esperança. Então, aliás, essa é uma das boas dicas de professores, né? Tipo assim, primeiro de tudo, lê traduções, né? Cara, lê as versões, né? Olha lá e tal, beleza, na abre. versão você já adquire, né? Então, se você está preocupado em fazer, a única questão que eu digo é que tem que dar um trabalho para você conseguir achar isso, né? E aí eu fiquei super empolgado falando isso, mas eu acho que dá para confiar na maioria das traduções que a gente tem. A gente exagera quando percebe que tem uma que não está legal.
Mas ali tem um cuidado enorme em qualquer Sim. Bíblia em português. Então a gente não pode começar desconfiando. Né? Não sofra por não isso. Pode, não, olha, Já que tá meu falando pai, sofrimento. isso. Eu acho que é Não bem sofra por desconfiável essas tais que tem e que trazem muitos comentários Sim, hoje, com esses sim, focos, né? sim. Bíblia para mulher, Bíblia para menino, enfim, né? Os comentários ali, é que nem os tópicos, né, dos textos. Isso, né? que é a teologia do cara, não é a Bíblia, né? Exatamente. Tá certo? Aí eu Ali diria é a assim, teologia do cara. Aí eu diria, desconfia, não vai em qualquer uma. Não. Então, o segundo E a e-mail que outra recebeu pergunta? é sobre essa questão do... A gente pode reclamar da vida? Pode. Em resumo, Sim, eu acho que pode. E eu acho que isso é o que vai trazer sanidade pra gente. O que você não pode reclamar? É assim, você está fumando crack há 10 anos. E aí você está com problemas de saúde. E aí você fala assim, poxa, Deus foi injusto comigo. Bom, meu amigo, peraí, desculpa, não entendi. Né? Então você tem 3 famílias. Que você admitiu, mais 2 que ainda estão... e você está com problema de pagar as contas. Você é um cara solteiro que está conseguindo pagar as contas, você imagina com isso. Então, e a igreja tem que cuidar desses caras tudo igual. Não é, a questão não é pastoreio, ok? Sim, Mas quando você vai para a faixa do sofrimento injusto, quando o cara está doente, aquelas doenças malditas que comem você por dentro, quando você perde uma pessoa que você ama, porque é aí que pega. Né? Tá certo? Que você vê os caras te ferrando, se dando bem em cima daquilo que você fez. Esse tipo de problema é isso que arrebenta com a gente. Entendeu? Neste momento, qual é a sua reação instintiva e que a gente precisa parar de negá-la, porque isso adoece a gente por dentro, e começar a legitimá-la no nosso meio, reclama sim, meu amigo. Você tem um sofrimento injusto, que você está com uma doença maldita, ou alguém que não sei o que você foi tirado, uma criança morre atropelada por um cara bêbado, e o cara ainda processa você porque você xingou ele. No lugar errado. Sabe essas coisas que acontecem? Quando isso acontece nesse nível, esse é o momento em que você sempre vai se sentir traído por Deus. Porque Deus tinha que estar lá para salvar, cara. Tinha. A gente tem uma constituição que grita contra esse tipo de injustiça e a gente atribui isso a Deus. Né? E isso é geral, isso não é só entre os cristãos. Porque pensa aquela conversa que não tem uma ligação direta, mas é aquela conversa de Deus mandou matar. Não tem? Sim. Aquela coisa, Deus mandou matar? Só que é o seguinte, aquele período é um período que a próprio Israel ainda era um povo bárbaro, que tinha uma lei, eles já tinham uma lei, mas eles eram um povo bárbaro. E todos os outros povos também tinham deuses, porque recebiam sacrifícios para permitir que aquele povo ganhasse de Israel, ganhasse um do outro. Tá certo? Então todos os deuses mandam matar. Por que a gente encana com Deus da Bíblia? Então ele é especial, porque eu posso exigir mais dele? Opa! Você percebe como a coisa é seletiva. Ela não precisa, você não precisa ser cristão. O que eu digo é o seguinte, é notável que você não precisa ser cristão para ter esse sentimento. Agora, você chegou a alguma conclusão, aí é uma pergunta pessoal e de coração. Você chegou a alguma conclusão nas suas pesquisas e nesse caminho que você tem feito academicamente até? Assim, afinal de contas, qual é a de Deus em permitir ou imprimir sofrimento à vida humana? Eu diria duas coisas. A primeira é que a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, né, que o povo toda hora fica falando, eu acho um porre essa conversa, né? O Antigo Testamento não é um Deus que ferra e é do Novo Testamento que salva. Assim, gente, tem tantas declarações maravilhosas do amor de Deus, da misericórdia, daquilo que ele... Tem uma coisa muito bacana. E principalmente os profetas, eles são muito bons em descrever um Deus que sofre. E esse Deus que sofre do Antigo Testamento, para nós cristãos, é Cristo, que é o Messias. E esse cara que Deus que sofre, ele se tornou na posição humana e ele sofreu como um ser humano. Então, a partir de Cristo, você pode dizer que Deus não só sabe porque ele é onisciente, mas ele sabe porque ele experimentou. Né? O Hebreus fala muito isso, que ele foi sobreaperfeiçoado no sofrimento
como Deus é aperfeiçoado, como Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento, que coisa louca é essa, né? Essa expressão que ele está usando. Então é o seguinte, se tem uma pessoa com quem você pode arregaçar o seu coração quando você está sofrendo, é para Deus. Porque Ele é um Deus que sofre, porque Ele é um Deus que é rejeitado. Oséias, porque como eu poderia... Ele quer castigar porque chegou o momento, mas ele fala assim, como eu posso fazer isso? As minhas entranhas a uma se enternecem, a uma se acendem. Entranhas? Como que eu vou fazer isso? Não, eu vou te acolher. Peraí. Para um Deus desse, você pode ter parceria, porque ele sabe o que é sofrimento, e mais claramente ainda em Jesus. Se você está perdendo um filho, Deus sabe o que está acontecendo com você. A diferença é que ele entregou o dele. A solidariedade você está sendo roubado. do sofrimento de Deus. E a segunda é o seguinte, você é o filho que está morrendo, então você, no mínimo, você tem Jesus do seu lado, porque ele sabe exatamente. Então a gente tem que recuperar essa coisa de que Deus pagou o preço, não tendo que pagar o preço. Então, assim, você fala de sofrimento com Deus, ele é o cara que entende. Por isso que ele não liga que você grite com ele. As pessoas gritam às vezes com a gente e você fala assim, pô, o cara tá cheio de dificuldade em casa, deixa quieto. A gente sabe fazer isso, Deus não sabe? Né? Por um lado é isso. Então qual é o problema da questão do sofrimento? O que eu diria? É um Deus que sofre. Eu acho que é uma coisa que falta na discussão. A segunda coisa importante é o seguinte, que o sofrimento, a fidelidade no sofrimento, ela é um protagonismo no mundo. Em que sentido? É muito louco, né? Você falar sofrimento injusto pode ser um protagonismo, é um contrassenso. Mas pensa no seguinte mecanismo, eu não estou sendo original nisso que eu estou falando, mas eu acho que vale a pena. Você sofre injustamente, aquilo arrebenta com você, é o mal que toma a sua vida. Se você abraçar aquele mal e sufocá-lo dentro de você para que ele morra dentro de você antes que você queira jogar isso para o outro, ou seja, antes que você, vítima, não passe a ser vitimador, aquele sofrimento grande que morreu dentro de você, ele não existe mais. E se você falar que o sofrimento era aquilo que estava na mão do inimigo, agora não é mais do inimigo, agora é de Deus. Então a fidelidade no sofrimento, em algum momento em que esse sofrimento acaba, porque ele sempre acaba, em algum momento você consegue vencer isso, é muito mais problemático do que o normal, então, do que a gente costuma dizer, mas quando você sofre, acontece isso, você traz um pedaço do mundo que estava sobre algum domínio, que agora está de Deus porque você fez aquele sofrimento morrer dentro de você. Porque Jesus fez isso acontecer dentro dele. Então existe um protagonismo que é muito, muito, muito importante. E a gente não fala sobre isso, a gente só fala do cara que se ferra. Não, existe sim um protagonismo enorme. O do cara que se ferra, o do cara que se deu bem. Né? Exato. Que é o sofredor que vence o sofrimento. E é bacana que o cara pode ser fiel enquanto está reclamando de Deus. Ele pode falar o que ele quiser. Por que ele pode falar o que ele quiser? Bom, primeiro porque Jó falou longamente. Falou Jeremias, mais que todos. Mais que todos. Mas Jeremias é dos profetas que a gente tem uma janela para a alma dele. Isaías é maravilhoso, mas você nunca ouve o Jeremias falar dele. Desculpa, Isaías não fala muito dele, né? Mas Jeremias fala. Então ele fala duas coisas. O Senhor é para mim, o Senhor Yavé, ok? No original é Yavé, né? O Senhor Yavé é para mim como um riacho que seca no verão. Quer dizer, quando eu estou bem, o Senhor está tranquilo. Quando eu preciso, o Senhor some. O Senhor vaza. Oi, você é um profeta escolhido desde o ventre, meu amigo. Então, assim... Mais credenciado é impossível. E aí, para arrebentar, o versículo 7 do capítulo 20, iludiste-me, Senhor, 27, e iludido fiquei eu. Capítulo 7. O capítulo 20, versículo 7. Iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. O que basicamente esse texto quer dizer? Ele falou assim, Deus, o Senhor me arrumou em encrenca federal, porque lá no começo, o Senhor falou que me escolheu dentro do ventre e falou que ia me proteger. E eu estou querendo saber qual é a proteção, porque até agora eu só estou me ferrando.
me ridicularizo. E eu não posso nem rejeitar o Senhor, porque senão os meus ossos queimam de um jeito que eu acho melhor sofrer a afronta dos seres humanos do que sofrer a sua. Assim, isso é jeito de tratar. Então, mas isso tem a ver, Márcio, com Ó, se o Jeremias pode, a gente pode também, é isso que eu quero dizer. Então, assim, isso me parece que tem a ver com a integridade desses caras. E aí o que eu quero dizer integridade não é no sentido moral. É no sentido assim de que ele se apresenta diante do Senhor inteiro. Então ele leva o que ele tem, o que a gente diria que ele tem de bom e de ruim, mas ele coloca diante do Senhor. Então se ele está muito chateado, para não usar outra palavra, ele coloca isso diante de Deus. Se ele está alegre e se a vontade é de agradecer e louvar, ele louva. Me parece que a nossa dificuldade assim, é que a gente não é íntegro diante do Senhor, no sentido assim, as minhas sombras, eu vou ficar comigo mesmo e não vou colocar diante do Senhor. E Jó faz isso, então, por exemplo. Mas aí a pergunta que eu te faria assim, que aí que eu acho que tem a ver com essa questão do abraçar o mal. Né? Que eu preciso identificar, reconhecer que ele está presente e fazer isso no Senhor. Ele existe, exatamente. Mas como que é uma característica no livro do Jó, que é o silêncio de Deus? Porque durante um bom tempo no livro, que tem 42 capítulos, Jó, ele discute, ele fala, ele briga com os amigos, ele entra num conflito. Eu acho que Jó de Deus entra só no 38, né? Exatamente. Não, então assim, a gente não sabe... Essa conversão no final a gente não sabe dimensionar em termos Onde de tempo. Onde é que ele viu Deus, né? Para dizer, agora os meus olhos te veem. Mas me parece que há um tempo considerável. E você falou uma coisa que é muito interessante, porque assim... Aliás, Jó, me parece que é muito humano nesse sentido, porque quando começa a desgraceira acontecer na vida dele... Eu diria assim, ele vem com aquele papo, Deus deu, Deus tomou e tal. Como que assim, semana que vem passa. Só que me parece que entra semana, entra mês, entra ano e sai ano, e a coisa fica. Então assim, a permanência do sofrimento vai mudando a maneira de Jó lidar com as questões. De compreender a vida, de compreender Deus. Então, mas aí então ele começa a falar mais alto, ele começa a gritar. Ele que estava no começo com esse papo, assim, de Deus deu, Deus tomou. Estava crente. Cara, ele tá gritando aqui. Crente de culto e só de no oração final, de quarta-feira. Deus chama ele então para uma conversa assim, Jó, fica de pé que vamos conversar agora. Se coloca como homem. Deus aceita a conversa. Mas assim, durante muito tempo há um silêncio. E eu acho que talvez, na questão do sofrimento, uma das coisas que é muito complicada é esse silêncio. Sim. Porque na hora que Deus responde, ainda que Deus ele responde de uma maneira que Jó, sem saber por que está sofrendo, e em todo o livro ele não tem fica resposta, sabendo, né? só a gente sabe. Ele não sabe os bastidores. Sim, não sabe. Nós temos e mais nem quando informação que a ele. gente está E nem sentado quando a na sorte plateia dele assistindo a peça, né? E nem quando a sorte dele muda. Nem nessa hora, isso aí tudo aconteceu, cara. Não sabe. O livro acaba sem ele saber. Só para o Dani está dizendo que ele já passou, mas a questão assim, como que é o lance do... Porque me parece que esse é um ponto assim que torna o sofrimento mais sofrido. O silêncio. O silêncio de Deus é uma coisa muito, muito comum. Eu acho que de certa maneira, que Jesus experimenta no Getsemane. Isso. Que Jeremias vê, né? Eu acho que a maioria dos profetas vê isso. Eles têm que... Deus aparece, vai lá falar e depois fala de novo, mas não fica muito conversando, como é que você tá, vamos fazer um follow-up, entendeu? Isso não acontece. E eu fechei na minha cabeça a história da conversa de Deus com Jó da seguinte maneira. Por que Jó se acalmou, considerando que Deus não respondeu nenhuma das perguntas dele? Nenhuma. Nem passou perto. Isso. Diante da grandeza, e aí a grandeza com G maiúsculo, a alma se acalma. Que eu acho que não dá para explicar. Eu acho que é apenas uma experiência que a gente tem que pedir para receber. Não sei explicar isso, porque eu não tenho um equivalente. E existe alguma coisa em ver a grandeza de Deus que faz você botar as coisas no lugar sem que você se preocupe com isso. Volta.
né? Então eu vi, né? Antes eu ouvia de falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas o que Jó viu? Ele viu a grandeza de Deus, porque o discurso dele assim, você sabe como é que tem lá a cabra montesa? Você sabe como voa a águia? Você sabe não sei o que, tal. E vem primeiro discurso, começa com isso. Você sabe. E a resposta olha que coisa tenebrosa, né? Porque começa assim, e Deus no meio de um redemoinho, no meio de uma tempestade, fala com Jó falando assim, você que é mortal, me responda então. Não, mas quem estava fazendo pergunta era Jó. Agora Deus vai fazer pergunta? Oi? Não bate. E depois no segundo acontece a mesma coisa, e aí a segunda é você pode. E aí tem as figuras lindas, né, de Behemoth, do Leviatã, que às vezes são juntadas com do crocodilo e do hipopótamo. Eu acho uma forçação. Eles são figuras míticas mesmo, por causa do argumento é mítico, né? Fala assim, quando o Behemoth, que arrebenta o que tiver na frente dele, ele vem comer na sua mão? Quando você vai colocar um laço para passear com ele, ele vem dócil na sua mão? Então você pode. Então, você sabe como é? Não sabe. E mesmo que soubesse, você poderia? Não. Existe uma coisa no discurso de Deus que faz Jó entrar numa outra dimensão, que é uma dimensão da grandeza de Deus. Transcende, acabou. Né? E transcende por causa da grandeza de Deus, porque o discurso de Deus é só isso. Não é uma experiência dele, é Deus que, exato, de certo, impõe essa experiência. É muito louco isso. E eu não sei explicar. Né? Ou abre um portal que a gente não sabe. Então eu falo assim, diante da grandeza... Jó, vem meu filho. Diante da grandeza a alma se acalma. Só para uma curiosidade, fator Melquisedeque, está nesse período de Jó, não? Eu acho que sim, porque é perto tá de Abraão, né? mas são coisas, são ambientes mais ou menos, mas eles são coisas bem diferentes, porque eles nunca se interconectam. Não há diálogo. Isso, não tem, porque assim, o livro de Jó é um livro facilmente interpretado como uma coisa mítica. Né? Porque não tem como falar aqui, né? Então... Márcio, muito obrigado por você ter reservado essa tarde para estar aqui com a gente. Foi um papo muito bacana, muito legal. O Leonilson, lá de São Luís, ele mandou um e-mail aqui agora, que chegou agora. Não deu, mas em breve está disponível no YouTube, no site do Koinonia Online, para você rever. Papo muito bom com o Márcio, que deu uma vontade, quero mais assim, pra gente fazer outro sobre Jeremias, o caminho de Jeremias. Claro, Jeremias é bacana. Jeremias é ótimo. Jeremias é o anti-herói. É bacana porque Jeremias é o anti-herói. Pra parar com esses negócios do que os caras ficavam, eu oro, Deus dá tudo certo. Aliás, eu recomendo o Márcio Guedes, e esses textos deles estão disponíveis aí. Você acha o Márcio Guedes lá no Facebook? Isso. Quando a gente falou aqui que semana que vem vai ter um hebraísta, não é... e a gente também está ao vivo pelo Facebook. Se você entrar lá na página do Koinonia Online, você assiste o programa ao vivo. Também. E quando a gente falou aqui que na próxima semana vai ter um hebraísta, não era brincadeira não. Semana que vem, se tudo der certo, o José Furtado, nosso Professor querido Furtado, Fufi, vai estar com a gente falando sobre o Antigo Testamento, sobre o que é a leitura do Antigo Testamento. Muito bom. Então é isso daí. Mas obrigado, Márcio. Bom ter você aqui. Bem-vindo. Tá bom, pessoal que mandou e-mail, valeu. Valeu, gente. Até a próxima quinta. Valeu, tchau.